Mas hoje eu queria estudar a palavra de Deus com vocês, num texto que se encontra em Lucas, e tem a ver com o sentimento do meu coração em relação a muitas pessoas nesse tempo que estamos vivendo. Eu creio que a falta dos relacionamentos, o isolamento, a falta do culto presencial, às vezes sem querer, sem perceber, acaba esfriando, afetando a nossa fé. E eu queria hoje ler um texto da palavra e meditar um pouco sobre aqueles que estão perdidos dentro de casa, aqueles que conhecem o caminho, mas por algum motivo estão se afastando dele. Eu queria ler Lucas 15, versículo 25 a 32, diz: "E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, mataste-lhe o bezerro gordo. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos por este teu irmão que estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado." É muito interessante porque nesse texto a Bíblia está falando daqueles que conhecem a palavra, conhecem a Deus, mas se perdem. São os filhos mais velhos os que se perdem dentro de casa. E nestes últimos dias, o meu coração foi tomado de preocupação por irmãos queridos, jovens. Eu não posso vê-los aqui nos cultos, porque não são presenciais, mas existe um sentimento no meu coração, por conta de tudo que está acontecendo, o coração de alguns está se esfriando. E a pergunta que me veio à mente: como é que a gente se perde dentro de casa? Como é possível isso? Como é possível a gente se perder se a gente conhece o caminho? E quando eu estava meditando, algo que veio na minha mente é: quem aqui já não se perdeu fazendo um caminho que conhecia? Eu, muitas vezes, fazendo caminhos que eu conheço, eu acabei me perdendo. Estava conversando com alguém, falando alguma coisa, e quando eu vi, estava em outro lugar. Eu lembro de uma vez que eu estava indo para o Beto Carreiro, com um amigo, e batendo papo, conversando. Eu já tinha ido várias vezes para esse lugar, mas eu passei direto. Eu fui me dar conta, a gente estava chegando quase em Florianópolis, o papo estava bom. Então, às vezes, a gente se perde fazendo caminhos que a gente conhece. Eu lembro uma vez que eu estava tão incomodado com minhas faltas de atenção, que apareceu assim na tela do computador, um teste de déficit de atenção. E era um teste, você respondia um questionário, e se desse de 1 a 5, né, o valor das respostas, você estava bem. De 5 a 10, eles tinham alguns conselhos para você melhorar a atenção, mas de 10 para cima você tinha que procurar ajuda. O meu teste deu 24. Eu falei: poxa, faltou uma legenda aí, fique onde está, nós vamos buscá-lo, né? Eu tenho os meus problemas de atenção, mas a verdade é que na nossa vida, às vezes a gente põe focos nas coisas erradas, e a gente se perde fazendo caminhos, mesmo andando por caminhos que a gente conhece. E hoje eu gostaria de chamar a tua atenção para alguns cuidados que precisamos ter para não se perder, mesmo conhecendo o caminho. E o primeiro cuidado que eu encontro aqui nesse texto, se a gente não quer se perder dentro de casa, é cuidado com os espelhos que distorcem a realidade. Cuidado. Eu, quando era pequeno, às vezes ia visitar minha avó em São Paulo, e a minha tia me levava num parque
que tinha um brinquedo nesse parque que chamava Sala dos Espelhos. E eu gostava desse brinquedo, porque você entrava na sala, aí tinha um espelho que deixava você magrinho, a outro deixava grande, outro gordo, atarracado, cabeção, e daí com a barriga fina. E a verdade é que muitas vezes, sem perceber, nós nos enxergamos por espelhos que distorcem a realidade. E é interessante aqui que a Bíblia está falando sobre isso. Quando ela fala do filho mais velho, ela está falando do filho que se perdeu, embora nunca tivesse saído de casa. E ele está direcionando essa palavra para os mestres da lei, fariseus do seu tempo, que eram homens doutos, conhecedores da palavra, mas que não eram capazes de se enxergar na perspectiva certa. E é muito interessante, que me chamou a atenção, foi o próprio versículo 1, porque o texto diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. E quando eu estava lendo esse texto, o que me chamou a atenção aqui foram os personagens da história. E os publicanos eu sabia dizer quem eram, os mestres da lei eu sabia explicar quem eram, os fariseus também, mas quem são esses que a Bíblia chama de pecadores? Em algumas versões está até entre aspas. E aí eu fui estudar aqui que era essa palavra aqui, pecadores. Será que eram pessoas devassas, mulheres da vida, criminosos? Mas a palavra pecadores aqui no texto significa gente da terra. Era a maneira como os fariseus e os mestres da lei chamavam aqueles que não seguiam a lei exatamente como eles faziam. Essa gente da terra, eles não faziam sociedades. Com esta gente da terra, eles não viajavam juntos. Com gente da terra, eles não deixavam as filhas para casarem, ou pais como tutores. Com gente da terra, eles não sentavam à mesa para comer. E é tão interessante porque Jesus vai contar essa história para falar: olha, por trás dessas roupas bonitas que vocês usam, com borlas, filactérios, vocês estão chamando gente da terra os outros, mas vocês não são capazes de enxergar a si mesmos. E eu creio que é um grande desafio para aqueles que estão dentro, que conhecem, acabarem simplesmente deixando de ler a palavra e fazendo dela um espelho que as confronta. Às vezes a gente já conhece os textos, as histórias, e a gente começa a achar que a palavra é para o outro, o recado é para o outro. Ah, o irmão não estava aqui hoje. E a gente deixa de ser confrontado pelo Espírito no nosso interior. Nos perdemos porque estamos nos olhando em espelhos que não revelam o que Deus está vendo. E sabe, quando a gente tem coragem de tirar as aparências, as roupas bonitas e deixar a palavra de Deus ministrar, realidades vão ser apresentadas para nós, que vão tocar na nossa vida profundamente. Eu lembro, um tempo atrás, meu pai fez um teste com a equipe pastoral. Era um teste de orgulho. Eu tenho trauma com questionários, né? Normalmente não vai bem. Mas eu achei muito interessante porque era uma série de perguntas, a gente também tinha que preencher e tinha nota no final. Mas esse teste me fez fazer perguntas interessantes. E eu lembro que foi desafiador fazer aquilo. Sabe, existem perguntas que nós não gostamos de fazer para nós mesmos. Existem textos da palavra que nós olhamos e parece que eles não penetram a alma. Existem situações da vida que a gente faz de conta que não estão acontecendo. E nos enxergamos por espelhos que distorcem a realidade. Conhecemos a palavra, conhecemos as canções, conhecemos as coisas de Deus. Mas podemos estar nos perdendo sem perceber. Cuidado, olha para o espelho da palavra, deixa ele te confrontar. O quebrantamento é o lugar onde o sobrenatural de Deus se manifesta.
o quebrantamento, o coração humilde. É nesse lugar que o Espírito se revela. Segundo cuidado que temos que ter para não se perder conhecendo o caminho, tem a ver com as mesas da insatisfação. É muito interessante porque a Bíblia vai dizer que os fariseus criticavam os publicanos e os pecadores, porque eles criticavam a Jesus por sentar-se à mesa com os publicanos e pecadores. E é interessante porque quando o nosso coração se torna crítico, a gente acaba perdendo o privilégio de sentar-se à mesa com Jesus. Aqueles homens estavam tão críticos sobre as companhias, a gente da terra, os publicanos e isso e aquilo, que eles estavam se privando da comunhão com Jesus. E sabe, muitas vezes não percebemos, mas a gente está criticando. É o ministério de um, é a palavra do outro, é o jeito do outro, é isso, é aquilo outro. E a gente acaba nesse monte de críticas, até mesmo à igreja, a ministérios, a isso e aquilo, deixando de ter o privilégio da comunhão com Cristo. Cuidado! Quantas vezes eu vi gente saindo do culto e percebe tudo que está de errado. Às vezes o nosso coração chega mal, a gente percebe tanta coisa e deixa de ter o privilégio da comunhão, de sentar-se à mesa. E toda vez que a gente se priva de tomar da mesa de Jesus, a gente acaba saciando os nossos apetites em outras mesas. E é muito interessante a história, porque a Bíblia fala do filho mais novo que saiu de casa e ele foi saciar os seus apetites em outras mesas. E chega em determinado momento que a Bíblia fala assim no texto: há fome na terra. E aí ele descobre que com aqueles que ele está tentando se saciar, eles estão famintos também. E aí chega um amigo e diz: olha, tenho comida para te oferecer. E quando ele vê, ele está desejando comer lavagem. E sabe, muitos de nós, sem percebermos, nesse tempo de crise difícil que estamos vivendo, se não saciarmos os nossos apetites na mesa da comunhão com Jesus, vamos acabar saciando em outros lugares. Talvez o teu apetite por carinho, por afeição, talvez você se sinta sozinho. Cuidado. Eu quero dizer que há fartura na casa do Pai para você. Há fartura na mesa do Pai. Quando aquele menino lembra disso, ele participa de uma festa onde tem um bezerro gordo para ele. Sabe, muitas vezes nos privamos do melhor banquete. Cuidado. Cuidado para nesse tempo não dar brechas na sua vida. Aonde você tem saciado os teus apetites, na sexualidade, das carências emocionais, afetivas. Cuidado. Eu lembro, alguns anos atrás, eu participei de uma festa de casamento, eu realizei o casamento. E quando terminou eu fui embora, acabei deixando o celular. E passado algum tempo eu voltei para buscar. E quando eu cheguei, estava uma bagunça. Eu lembro de entrar no banheiro e ver um jovem que eu cuidava, embriagado. Ele era da igreja, aquilo me chateou tanto. E eu voltei para o carro chateado, bravo. Falei, puxa Jesus, por que isso acontece? A gente prega e parece que não muda nada. E aí o Espírito Santo falou no meu coração: liga o som, liga o rádio. E eu liguei, começaram os louvores a tocar. E eu lembro que de repente, dentro do carro, a presença de Deus assim tomou conta. E eu comecei a sentir uma alegria. Parecia que o teto tinha aberto assim, e a presença de Deus chegando. E eu comecei a sentir muito prazer, muita alegria.
E o Espírito Santo falou para mim assim: para de falar só o que está errado e apresenta isso para eles. Existe prazer na minha presença. Eu vim dizer para você, no oceano do Espírito existem cores que você nunca viu, lugares que você nunca foi. Existe alegria imensurável. E hoje eu queria te desafiar a saciar os seus apetites na mesa de Jesus. Se você fizer isso, você vai ser plenamente saciado. Cuidado com a mesa das insatisfações. Quais são as insatisfações? Hoje entrega para Jesus e deixa Ele te alimentar. Nos perdemos também, mesmo conhecendo o caminho, porque muitas vezes olhamos pela janela da comparação. E o versículo 29 diz: nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. E é interessante porque agora esse filho que ficou em casa estava enxergando o outro pela janela da comparação. E a verdade é que nessa história os dois filhos enxergam pela janela da comparação. O que está querendo ir embora, ele começa a abrir a janela e olhar para fora e falar: puxa, as coisas lá parecem bonitas. Elas parecem fascinantes. E sabe, quando eu era mais novo, eu nasci na igreja, eu lembro que eu ouvia que as coisas lá fora eram muito feias. E eu lembro de ir a algumas festas na adolescência e ver as pessoas se divertindo, ver as pessoas se alegrando e falava: não é bem assim. E sabe, muitas vezes somos fascinados quando abrimos a janela do lado de fora. Porque a realidade, ela aparentemente pode nos tomar de engano. Hoje eu queria te desafiar a fechar a janela. Eu não sei que janelas você tem aberto no teu computador. Eu não sei que janelas você tem olhado a realidade lá de fora. Mas eu quero te dizer, existe uma realidade que você pode acessar de joelhos no teu quarto hoje. Existe uma janela que pode ser aberta dentro do teu quarto hoje para você. Dentro do carro onde você está hoje. E se você abrir essa janela do Espírito, você vai ver coisas que você não imagina. E a luz da verdade vai chegar no lugar onde você está. Abre essa janela. Mas o filho mais velho começou a olhar o outro por essa janela e se comparar. E às vezes a gente faz comparações. Parece que o injusto prospera. O que faz errado se dá bem. Esse era o sentimento dele. Talvez você já teve esse sentimento. Eu confesso que quando eu vejo alguns noticiários, eu sinto assim, muitas vezes. Parece que o injusto se dá bem. Esse era o sentimento no coração daquele menino. E sabe, a janela da comparação, ela nos afasta de Deus. Hoje nós vivemos num mundo onde a gente enxerga a vida das pessoas pelos murais de fotos das redes sociais. E é interessante porque é tão falso tudo. As famílias são perfeitas, as pessoas são perfeitas, elas põem um filtro que deixa a pele bonita, a casa é maravilhosa, as viagens são maravilhosas, os lugares são maravilhosos e às vezes a gente começa a ser consumido de sentimentos por olhar o que está lá fora. Deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus. A janela da comparação precisa ser fechada na tua vida. Talvez você esteja olhando para o outro, dizendo: é ele que é abençoado, é ele que Deus derrama, é com ele que Deus fala. Não. Deus tem um propósito para a tua vida. E se você deixar a janela do Espírito ser aberta sobre você, você vai enxergar o propósito de Deus e vai ser feliz e realizado com Ele. A pergunta certa não tem a ver com o que Deus tem para o outro, mas o que Deus tem para mim. O melhor é o que Deus tem e reservou para você. Por isso, cuidado.
As janelas da comparação nos fazem nos perder no meio do caminho. A gente conhece, a gente sabe, mas a gente se perde. E aí a gente acaba abrindo uma outra porta, a porta do ressentimento. No versículo 30 ele diz assim: vindo porém este teu filho que desperdiçou os bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Eu acho interessante porque ele não apenas se compara, mas ele agora está ressentido, ele está magoado. O filho foi embora. Ele era o filho mais velho. O outro vai lá e pede a partilha dos bens. Deixa ele trabalhando sozinho na casa. E ele está bravo, chateado, magoado. E sabe, quando a gente abre a porta do ressentimento na nossa vida, a gente não apenas se afasta do outro, a gente acaba se afastando do pai. É interessante porque quando ele está bravo com o irmão, o pai vai atrás dele. O pai vai atrás dos dois, né? Mas o pai vai atrás dele, filho. E o ressentimento que ele tem com o irmão dele o afasta de Deus. O que você tem guardado no teu coração em relação ao outro? Sabe, a mágoa, o ressentimento, as comparações erradas tornam o nosso coração pesado. E isso se torna um solo fértil para o inimigo semear mentiras, enganos. E quando a gente vê, a gente está tão amargo, que a gente acha que conhece a palavra, a gente acha que conhece e está perto de Deus, mas na verdade a gente está dentro de casa, perdido e privado da mesa de Jesus e da comunhão do Pai. Tem ressentimentos, tem mágoas no teu coração. Pastor, eu sei, às vezes é tão difícil, mas entrega hoje na presença do Senhor. E eu tenho certeza que você vai participar da festa e receber a bênção de Deus. Último cuidado. O texto diz assim: o seu filho mais velho estava no campo. Quando veio, chegou perto de casa. Ouviu a música e as danças. É muito interessante. Às vezes, o último cuidado que precisamos ter para não nos perdermos nesse tempo é com o campo do trabalho pesado. Aquele moço estava trabalhando. Ele estava trabalhando. Ele ouve de longe as músicas. E ele vai ver o que está acontecendo. E aí quando ele chega perto e contam que é uma festa para o filho que está fora, olha o que ele diz no versículo 29. Eis que te sirvo há tantos anos, eu trabalho para você há tanto tempo. E o que aconteceu? Sabe, às vezes o que nos afasta de Deus é o próprio trabalho. Às vezes estamos envolvidos, trabalhando, correndo até mesmo nas coisas de Deus, trabalhando para Ele, mas a correria nos faz nos privar do mais importante, que é a comunhão com o Pai. Aquele pai fala: filho, você não entendeu. Pai, você não me deu nenhum bezerrinho. Pai, filho, você não entendeu. Tudo que eu tenho é teu. Muitas vezes a gente está correndo, trabalhando, fazendo, acontecendo, e nos privamos da comunhão. Nos privamos dos bezerros, das festas. Hoje eu queria te desafiar a voltar para esse lugar. Quando você abre o caderno de oração e vê lá, opa, passou 5 dias. Opa, passou 10 dias. A gente começa a se perder assim. Às vezes, trabalhando em coisas que são boas. O filho não estava fazendo nenhum trabalho errado. Ele estava fazendo um trabalho bom para casa. Mas ele se perdeu assim. Sabe, a minha oração é
Senhor, eu não quero me perder. Quando a gente está correndo demais, quando a gente abre a porta do ressentimento, a janela da comparação, quando a gente se torna insatisfeito porque não vai à mesa de Jesus, a gente começa a se enxergar por espelhos distorcidos. E sabe, o pecado entra. De forma sutil. Começa com uma ideia, depois com uma prática. No começo a gente até fica mal. Depois a gente acha que aquilo é normal, que todo mundo faz assim. E quando a gente vê, a nossa mente está cauterizada. E aí a Bíblia fala de alguns textos muito sérios sobre viver no pecado. Quando o pecado deixa de ser um acidente na tua vida, ele se transforma numa prática recorrente. Eu preciso dizer algo para você. Você já se perdeu. Você está dentro de casa, mas você está perdido. E sabe, o meu coração está angustiado. A Bíblia fala que um dia nós vamos nos apresentar diante de Deus, todos nós. E Ele vai dizer, olha, não conheço, não te conheço. Mas eu servia, eu expulsei demônios, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu gostava das músicas, tinha sempre louvor na minha casa, eu seguia uns pregadores legais, eu ouvia conteúdo bom. O senhorio de Jesus não era uma realidade. Eu estou com receio. As pesquisas dizem que a pornografia disparou nesse tempo de pandemia. Eu atendo nesse tempo e os casos de confusão e discórdia nos lares aumentaram. E sabe, o receio é que o coração que se esfria porque não vai à mesa, acaba gerando uma consciência cauterizada. E a gente está nos espelhos com as roupas bonitas, postando fotos, falando das devocionais, fazendo as coisas. Mas talvez a gente esteja se perdendo nos caminhos que a gente conhece. Eu lembro um dia, voltando para casa, eu errei o caminho 3 vezes. É impressionante. Eu lembro que na última eu desci do carro e falei, Michel, se concentra. Pastor, eu errei de novo. Talvez você esteja saindo do caminho. Hoje essa palavra de Deus para você é, sai do carro um pouco, toma um ar. Se concentra. Se o Espírito Santo te alcançar aonde você está e houver arrependimento verdadeiro, a tua vida vai ser transformada. Você não precisa ficar fora da festa. Você não precisa. O Pai está te chamando para dentro. A gente está numa campanha de oração. Você não precisa ficar fora da festa. O Pai está te chamando para dentro. Nós continuamos nos reunindo em células online, é diferente. Você não precisa ficar fora, você pode estar dentro da festa. Os cultos estão diferentes, é a mesma coisa. Você não precisa ficar fora da festa. Deus está te chamando. E sabe, eu queria desafiar você a tomar alguns cuidados práticos. A gente tem muitas desculpas por causa do formato novo. E eu confesso para você, eu sou um dos que não gosta. Eu gosto de encostar, de abraçar, de estar junto. Mas nesse momento é o que temos. Não abre mão do horário que você cultuava a Deus diariamente, semanalmente. Não abre mão da comunhão dos teus irmãos, mesmo nesse formato diferente. Não deixe de participar. Porque se a gente começa a abrir brechas, quando a gente vê, a gente está se saciando nas mesas erradas e a gente se perde. Hoje eu queria orar junto com você, queria orar por mim, queria orar por você. Eu quero chegar no alvo.
Eu quero completar a carreira. Eu quero chegar lá. Estamos vivendo um tempo difícil, muito difícil. Mas Jesus, Ele vai abrir hoje uma janela aí no lugar onde você está. Ele vai revelar a glória dEle. Mas pastor, eu estou me sentindo tão fraco. Quem não está, querido? O poder de Deus é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, a comunhão com Ele é o que nos renova a cada dia. Quando somos fracos é que Ele nos faz e se mostra forte em nós. Hoje eu queria orar por você. E eu creio, um renovo do Espírito vai chegar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Enquanto a música toca, feche os teus olhos, se você pode, e clama a Deus aonde você está. Você está dirigindo e Deus falou com você, para o carro agora. Você está ouvindo na rádio agora? Para o carro, acha um lugar, estaciona aí. Para falar com Deus hoje. Hoje, o que você perdeu, Deus vai te dar de novo. O nosso Deus é especialista em encontrar pessoas. Você vê na Bíblia, Ele é o que encontra a dracma perdida, a ovelha perdida, o filho perdido. Talvez você esteja se perdendo. Hoje, você vai ser achado por Deus. Para onde você está agora. Para de dar justificativa, se quebranta. Deixa a palavra ser um espelho que quebra, martelo que bate. Às vezes machuca a gente entender que nós erramos. Mas deixa, é nesse lugar, quando somos quebrados, quando somos humilhados, é neste lugar que a glória de Deus se manifesta. Quando vasos de alabastro se quebram nos pés de Jesus, a exaltação vem da parte dele. Esta mulher será conhecida em todos os lugares da terra. Quebrantamento gera sempre honra. Quebrantamento gera bênção. Coração ensinável. Se quebranta. Pai, onde eu estou errando? Eu não quero me perder.